Hoje, disputar a primeira partida na Copa do Brasil. Cruzeiro, maior vencedor do torneio, vai com um time diferente, muita expectativa sobre esse compromisso interestadual. O regulamento é o mesmo nessa primeira fase para todo mundo. Ganhou, fica. Empatou, fica. Perdeu, volta para casa. Estamos chamando na turma do bate-bola o Samuel Venâncio. Boa noite, Emanuel Carneiro. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. Cruzeiro saindo daqui a pouco, aeroporto de Confins, voo da Gol, conexão em Brasília. E aí, o time depois segue 3h30 até Boa Vista, capital de Roraima, onde nesta quinta-feira começa a Copa do Brasil para o Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil, em um ano de reconstrução, e o Cruzeiro sabendo que a cada fase que for avançando é um passo importante para a vida financeira do clube em 2020. Então vou saindo daqui a pouco, 6h50, repito, chega 8h10 aproximadamente em Brasília, e aí espera 2 horas de conexão, a saída 10h10 da noite para Boa Vista. 3h30 de voo aproximadamente. A chegada prevista para 1h20 da manhã no horário local. Lembrando que Roraima, Boa Vista, 1 hora a menos em relação ao horário aqui de Belo Horizonte. Cruzeiro que vai ficar concentrado no Hotel Ibis, em Boa Vista, na capital de Roraima. A preparação em Belo Horizonte, ela foi encerrada pela manhã. Último treino na Toca da Raposa 2. E o técnico Adilson Batista, como vem sendo de costume do treinador, 2 dias depois do jogo, aquele vídeo de correção. E aí a turma se reúne no auditório da Toca da Raposa 2. Hoje até demorou bem. E o Adilson disse que foi um vídeo aí de 30 minutos aproximadamente, que os jogadores, eles interagiram bastante, falando sobre os erros, sobre os acertos no clássico do último domingo contra a equipe do América. Depois deste treinamento, aí sim, a turma foi a campo para esta atividade. Nada ainda de definição da equipe, mas o técnico Adilson Batista está levando na bagagem 3 problemas para Roraima. É que Everton Felipe e Felipe Machado, por causa de desgaste, não viajam. Eles não foram a campo hoje, fizeram trabalho interno. E um terceiro problema para o Adilson, o volante Jadson. Esse até foi a campo hoje, na parte que a imprensa acompanhou, mas também não viaja. Os 3 ficando em Belo Horizonte. E aí eu tô curioso para ver o que o Adilson vai fazer, porque são apenas 2 volantes de opção: o Adriano, que substitui o Machado, o Felipe Machado, e o Pedro Bicalho, que pode ficar então com a vaga do Jadson. A outra opção, improvisar o jovem zagueiro Edu. Por isso, o Adilson Batista, ele vai precisar montar o time na tarde desta quarta-feira, no último treinamento, já em Boa Vista. O que significa dizer que Marco Antônio pode realmente começar, receber a primeira chance entre os titulares. Ele que seria titular contra o Tupinambás, por causa daquele incômodo na coxa, ele acabou ficando fora. No jogo contra o América entrou no segundo tempo, e agora o garoto vive a expectativa de pela primeira vez começar uma partida no profissional do Cruzeiro. E para a vaga do Felipe Machado, aí uma mudança natural, o Adriano deve começar, a não ser que o técnico Adilson Batista queira aí uma outra situação, pensando neste jogo de quinta-feira, 9h30 da noite, no horário de BH, no estádio Canarinho. Aliás, o Cruzeiro tem uma preocupação, é um estádio que foi reformado, gramado novo, então o Cruzeiro quer conhecer as condições. Não vai ter a oportunidade de treinar no local do jogo, mas claro que comissão técnica, o departamento de futebol, alguns integrantes devem ir ao estádio Canarinho. O Cruzeiro já recebeu algumas fotos do local e vai encontrar aí com toda certeza dificuldade neste jogo de quinta-feira, neste estádio novo que foi reformado principalmente para esta partida São Raimundo e Cruzeiro. O último treino nesta quarta-feira à tarde em Boa Vista,
no campo da Vila Olímpica. Eu me recordo até que o América esteve neste campo no ano passado pela Copa do Brasil. Campo da Vila Olímpica, então, é onde o Cruzeiro vai fechar a preparação para este duelo diante da equipe do São Raimundo. Léo Figueiredo, Vinícius Popó ainda não retorna, não reaparece na lista dos relacionados. Para a vaga do Felipe Machado, Adriano. Para a vaga do Everton Felipe, pode ser o Marco Antônio. Para a vaga do Jadson, Pedro Bicalho, jovem volante, estreou lá no segundo tempo contra o Tupinambás em Juiz de Fora. Ou improvisar o Edu, ou jogar só com um volante. Agora é com você, Léo Figueiredo. Ah, não, Samuca, agora é com o Adilson Batista, não é comigo não. Pra mim é fácil, né? Falar aqui de dentro do estúdio, mas é uma situação difícil, são desfalques que farão falta ao Cruzeiro, são titulares hoje. O Felipe Machado, um cara que ainda pode evoluir bem, mas que tomou conta ali da posição. O Jadson talvez seja o melhor volante que o Cruzeiro tem desses mais jovens. E o Everton Felipe, por já ter alguma experiência, né, fará falta. Entrando o Marco Antônio, o Everton Felipe é mais dinâmico, mais rapidinho do que o Marco Antônio. O Marco Antônio é mais técnico. A entrada do Adriano como volante, tudo bem, ele já começou o ano ali. Agora, esse segundo volante é que pode pegar. Eu não acho que o Adilson deva jogar só com um volante. O Cruzeiro não pode perder de jeito nenhum, não pode tomar susto. Então, ele pode improvisar o Edu, como você disse bem, que é zagueiro, mas que já jogou como volante. Mas eu não recuaria o Maurício para jogar um pouquinho mais atrás, até para não tirar o Maurício da posição dele, tendo sido ele o melhor jogador do Cruzeiro esse ano, né? Então, acho que improvisar mesmo o Edu, ter um time um pouquinho mais fechado, canja de galinha não vai fazer mal a ninguém, um empate, uma classificação, não fará mal não, viu, Manuel? Bom, o que fica aqui em Belo Horizonte, além da expectativa da estreia do Cruzeiro, é a notícia, a confirmação da volta do Marcelo Moreno, um jogador que deixou marcas aqui no Cruzeiro, teve 2 passagens pelo clube, estava no futebol chinês e está voltando ao Brasil para fazer um contrato de 2 anos com o Cruzeiro, uma parte bancada do seu salário pelo supermercado BH e a outra parte pelo Cruzeiro, e podendo, no caso do Cruzeiro subir para a primeira divisão e ele indo bem, o salário ser dobrado a partir do ano que vem. Fica aí o Marcelo Moreno, um jogador de experiência, rodado hoje por várias equipes, mas relativamente ainda novo, de 32 anos. Ele começou muito novo, né? Ele precisa, como o Cruzeiro quer, o Moreno quer. Agora, o mais difícil é a rescisão que ele precisa conseguir lá na China, né? Envolve muita grana. Se ele conseguir a rescisão na China, provavelmente vai ser jogador do Cruzeiro mesmo. Gente, voltamos ao Samuel Venancio. Hoje, o meia Robinho, ele foi liberado para a preparação física. O Robinho, com uma recuperação surpreendente, ele está liberado então para esta preparação física, mais alguns dias aí, algumas semanas, e ele fica à disposição do técnico Adilson Batista, ele que já entrou naquela readequação salarial. O Robinho então vai passar a ser opção para o técnico cruzeirense. Quem volta antes é o Thiago, que também está na preparação física, o centroavante, ele que estreou no profissional do Cruzeiro, marcando aquele gol contra a equipe do Boa Esporte, teve uma lesão logo depois, e agora já voltando aí a entrar nos planos, não sei se para o final de semana, mas para outra semana antes do Carnaval, o duelo contra o Tombense, quem sabe, o centroavante Thiago voltando a ficar à disposição do técnico Adilson Batista. Notícias de bastidores. Ederson e David, a situação finalmente resolvida, os acordos foram finalizados, homologados na Justiça do Trabalho, e o Cruzeiro, ele se livra de muita coisa, principalmente de ter aí uma dívida no futuro estimada na casa dos 30 milhões de reais nos 2 casos. É que quando você perde na justiça, a situação do David estava praticamente perdida. Derrota na certa. Do Ederson, o clube poderia lutar. Mas isso aí, se o Cruzeiro perde as 2 ações, ia significar para o clube uma dívida de pelo menos 30 milhões de reais. Então, o Cruzeiro, além das ações na justiça que foram retiradas, a ação na CNRD, uma dívida com André Cury na casa de 2 milhões de reais. O Cruzeiro não tem que quitar os salários atrasados dos atletas,
mais aí R$1,5 milhão de. E ainda vai receber nos próximos dias em cash R$2.700.000. Foi o acordo estabelecido pelo núcleo gestor com esses dois atletas. O David já segue no Fortaleza e o Ederson está livre aí para negociar com qualquer equipe. O Bahia é um dos interessados. Então, o Cruzeiro resolvendo estas duas situações. Tem agora o Fred na justiça, o Rafael na justiça e também o Thiago Neves. Tem aquela questão, foi liberado para acertar com o Grêmio, né? Acertou, foi liberado pelo clube, mas a ação ainda segue valendo na Justiça do Trabalho. Fabrício Bruno já tinha sido finalizada a ação, agora Ederson e David, também casos resolvidos pelo núcleo gestor do Cruzeiro. E a novidade desta terça-feira é quanto à base. E aí a gente tem aqui na turma do bate-bola Ricardo Drubski para falar sobre um flagrante até da Itatiaia. Hoje mais cedo na toca, o time profissional treinando e de repente chegam Ricardo Drubski e Rogério Micali. O Micali é o novo técnico do Cruzeiro Sub-20. Boa noite, é um prazer falar contigo aqui na Itatiaia, Drubski. Boa noite, Samuel. Eu realmente fiquei muito feliz porque nós já somos amigos de muitos anos e companheiros de trabalho, né? Cada qual em seus clubes, cada qual caminhando em suas trajetórias, mas a gente já vem de longa data vendo que trata-se de um profissional de muita qualidade no quesito formação. A trajetória do Micali é muito voltada para a formação, ele tem muita expertise na categoria sub-20 e estar num clube como o Cruzeiro, gigante como nos permite ser ousado numa contratação como essa. Então, o mais interessante de tudo é que o Micali está vindo com muito interesse de trabalhar, com muito entusiasmado com tudo que a gente apresentou para ele. Nós estamos formando uma equipe de trabalho aqui muito forte. Houveram algumas mexidas que a gente acredita que foi para melhor. E eu quero, como sempre foi nos meus trabalhos em categoria de base, eu quero formatar essa equipe para que realmente, em conjunto, para que seja um time só de profissionais, a gente consiga fazer o que o desenvolvimento de talento nos cobra. Então, estou muito feliz, o Micali vem com essa chancela nacional e até internacional, mas isso eu falei para ele mesmo, ele está vindo muito mais pela qualidade de formador que ele tem, porque realmente pode fazer um diferencial muito grande na nossa equipe. Estou muito feliz e eu tenho certeza que o cruzeirense também. Agora, Ricardo, a gente sabe que o Cruzeiro tem uma dificuldade financeira, né? Nos últimos anos investiu muito na base, contratando atletas. Como que você pensa trabalhar, principalmente neste 2020, a questão de captação? Alguns garotos subiram para o time profissional. Como será a atuação do Cruzeiro no mercado para a montagem do futebol de base, principalmente neste ano, Ricardo? Essa é uma pergunta muito interessante de ser respondida, só que o tempo não nos permitirá falar de todas as situações nas quais a gente está planejando. Então já temos muitas medidas, muitos processos em andamento, né, que nós já estamos com 4 categorias de base em atividade, e só a equipe júnior sub-20 que virá a partir do dia 28, depois do carnaval, o primeiro dia de março que virá. Então, assim, nós estamos bastante conscientes daquilo que será necessário fazer. O importante passar é que nós temos um elenco de jogadores que chegam perto dos 120 atletas, do sub-13 até o sub-20. Então, nós temos o nosso foco hoje voltado para a formação, ou seja, para o trabalho em cima desses jogadores que nós já temos. Nós vamos fazer isso com muita intensidade, vamos continuar captando, mas vamos tentar, como eu falei nas primeiras palavras quando eu assumi a base do Cruzeiro, nós não vamos repetir o que vem sendo feito de uma maneira meio automática no futebol de base brasileiro. Nós vamos fazer coisas diferentes, aguçar a questão da formação, que é pegar o jogador que está conosco e fazê-lo realmente virar o seu talento
para melhor. Então a gente está muito imbuído desse propósito, nós temos já muitos jogadores talentosos no nosso grupo, com eles nós vamos nos entregar muito na formação e vamos continuar a captação sem atropelo, sem desespero e vamos buscar sempre pontualmente aqueles jogadores que não são úteis. Espero que o Cruzeiro aproveite desse momento de dificuldade e consiga realmente dar um pontapé inicial numa nova forma de trabalhar, de exploração maior da sua base. Eu espero que a minha presença aqui, com a de todos esses profissionais que estão à minha volta, possa contribuir para isso. Sinceramente, de coração, eu espero que o Cruzeiro realmente mostre sua força também na revelação de jovens talentos. Muito bem, tá aí o Ricardo Drubski, então, falando sobre a nova base do Cruzeiro. Quer formar mais, vai captar, claro, se tiver que investir também, mas a ideia é formar os garotos desde sub-13, sub-14, sub-15 na toca da Raposa 2. É a nova base do Cruzeiro, agora com a direção